Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de poder viver um novo dia. E maior é a nossa gratidão porque o dia a gente já entrega para o Senhor. E a gente busca entendimento, busca discernimento, busca compreensão, busca vivência espiritual, servidão ao nosso Deus. É uma maravilha que um dia desse abençoado a gente possa ter a oportunidade de desfrutar dele. Muito obrigado, meu Senhor. Hoje, dia 19 de maio de 2025, a nossa meditação segue pelo livro de Jó. Chegamos então ao capítulo 26. E o nosso versículo de trabalho é o versículo 14, último versículo deste capítulo. E nele encontramos: eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? O livro de Jó é um embate de filosofias, um embate de, talvez, quem conhece mais ou menos sobre Deus. Né? A gente observa que nas argumentações, nos apontamentos, nas frases construídas, nos pensamentos revelados, há muita beleza, há muita certeza, há muita profundidade na busca, na tentativa de definir quem é esse Deus, qual a importância dele, o que ele significa, até onde iria o limite do seu poder. No nosso devocional de ontem, se você lembra, o Bildade, lá no versículo 2 do capítulo 25, ele começa dizendo: com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. A gente já consegue ver que Bildade, ele faz vamos dizer assim, uma significação de Deus, dizendo que domínio ele possui, ele é o que domina. E por meio desse poder, por meio daquilo que ele é da sua pessoa, ele traz temor, ou pelo menos o homem deveria ter temor desse Deus. Mas a gente sempre referencia que essa palavra temor, que ela pode ir tanto para um lado negativo, um lado de, vamos dizer assim, de atemorização ou de pânico, mas a gente sempre busca dizer que o temor, na verdade, é uma compreensão, é um sentimento de entendimento, que a autoridade vem do próprio Deus. E no versículo de ontem, no capítulo de ontem, foi trabalhado que o homem, ele não poderia se apresentar diante de Deus sem a presunção, ou seja, sem ele querer aparecer tendo mais valor do que aquilo que ele realmente teria. Pelo menos são conceitos que Bildade traz na sua argumentação. Lembrai-vos que era apenas 6 versículos, e agora Jó, ele vai responder novamente a Bildade, assim como vem respondendo a todos os seus amigos. E Jó, ele traz, na verdade, nos 4 primeiros versículos, uma manifestação interessante, que até um certo descaso. Ele trata a posição de Bildade de uma forma irônica, porque ele começa dizendo qual é a ideia dos seus amigos. A ideia dos seus amigos é fazer com que Jó aceite o seu pecado, aceite a sua iniquidade, aceite principalmente que a ação punitiva, a ação de correção, a ação de disciplina do Senhor, Jó deveria tomar aquilo como válido, porque Jó era pecador. E, na verdade, os seus amigos estão corretos. Jó é pecador, como você é, como eu sou, e como todos os homens, menos Jesus Cristo, foi na face dessa terra. Jó, de fato, é pecado. Mas a questão não é da gente ser ou não ser pecador. A questão é se Jó pecou para receber por aquele pecado especificamente a ação, a dor, a angústia, a lamentação, o medo, o temor, o sofrimento, o pânico. É esse que é o detalhe. E Jó, pelo que nós ouvimos acompanhando aqui ao longo desses 26 capítulos, a gente vê que claramente Jó não se encontra nessa situação. Então, uma das primeiras posições que Jó se coloca é Jó, o primeiro Jó coloca entendimento dizendo assim, colocando assim: olha, Bildade, como tu, ele diz assim, como tu me sustentastes, e eu já não tinha força, como tu me aconselhaste, você me aconselhou, enquanto eu não possuía sabedoria, e com isso, tu fez com que eu entendesse qual era a causa, o porquê eu passava tamanho sofrimento, já que tu associa o meu sofrimento ao pecado, ou seja, tu me faz entender que de fato eu sou pecador. Jó já começa se colocando assim, mas só que Jó claramente está querendo dizer para Bildade: larga de ser bobo, tu não sabes o que fala. Larga de ser bobo, larga de trazer ilações, trazer suposições que nem tu mesmo sabe qual é a verdade. Eu também não sei, Bildade, eu também não sei. E aí, Jó, no versículo 4, deixa claramente que aquilo que ele dizia inicialmente, atribuindo a Bildade um agradecimento, atribuindo, vamos dizer assim, um sentimento de aceitação pelas palavras de cada amigo que ele estava dizendo, Jó diz assim: para quem proferiste palavras e de quem é o Espírito que saiu de ti? Às vezes o Espírito que sai da gente é o Espírito da perdição, é o Espírito da mentira, é o Espírito do engano, é o Espírito da falta de discernimento, é o Espírito da imaturidade, ou seja, é o Espírito da inveja. Os Espíritos são os mais diversos, mas menos o Espírito Santo. Por vezes não é o Espírito Santo, a grande maioria das vezes, porque a gente se deixa se corromper nos nossos pensamentos, nos nossos entendimentos e principalmente na nossa vaidade. Porque quando a gente entra num embate,
de discussões filosóficas e teológicas, a gente chama pelo aspecto teológico, que é a Bíblia, mas a gente vê claramente questões, textos, vamos dizer assim, complexos, textos rebuscados, conhecimentos até profundos. A pessoa não quer perder, a sua vaidade não lhe permite perder. Mas Jó deixa muito claro que o espírito que sai de Bildad certamente não é o espírito do Senhor. E aí Jó, o interessante é que a partir daí, Jó, nesse confronto de ideias, nesse confronto de argumentos, e principalmente tomado por toda a dor que nós já conhecemos, que nós já vemos, já estamos vindo a 25 capítulos, relembrando o nosso amigo que tem aqui para nossos devocionais, Jó consegue mostrar uma maturidade e um conhecimento e um poder de falar sobre Deus, uma capacidade, uma intimidade com Deus que é impressionante. Jó, do versículo 5 até o versículo 13, fala coisas simplesmente fantásticas. Ele começa dizendo que os mortos tremem debaixo das águas. Ele diz que o inferno está completamente nu perante o próprio Senhor. Ele faz comparação da formação das águas nas nuvens e que o peso das águas elas não se rasga porque é o poder do Senhor. Ou seja, Jó traz uma autoridade, um poder que eu lendo os textos, eu lendo os versículos, eu fico fascinado. Queria eu poder ter o poder, querer ter intimidade de fazer comparações, fazer metáforas do Senhor, só que essas metáforas são metáforas que levam à realidade. Ou seja, umas metáforas que têm devido ao aspecto poético, o aspecto de beleza da construção do texto. Porque Deus é belo. Eu não tenho. Mas recomendo, irmão, leia esse capítulo. Se você não tem vindo os outros capítulos, leia esse capítulo. A beleza é impressionante. Como é que alguém que está tomado pelo sofrimento ainda consegue ter discernimento, ainda consegue ter força, consegue ter alegria para poder olhar o Senhor com tamanho poder, para poder classificar aquele em que ele confiava, onde ele depositava a sua esperança, onde poderia vir o seu socorro. Você ainda duvida da fé de Jó? Você está preparado para manifestar isso? Às vezes a gente deixa uma lição muito clara para a gente, às vezes a gente é tão fraco que na menor das angústias, ou no sofrimento mais simples, ou numa dificuldade que não chega a ser nem sofrimento, a gente já começa a duvidar desse poder. A gente já começa a desclassificar a autoridade ou o poder de Deus. Mas Jó não. Jó permanece cada hora mais firme, cada hora mais consciente, mesmo sabendo que o seu corpo caminhava para a morte. Bendito seja Jó. Bendito sejam essas palavras deixadas aqui para a gente poder meditar e poder pensar sobre o amor de Deus na nossa vida. Graça e paz, que a tua família seja abençoada, que a tua vida seja alcançada pelo Senhor e que a gente possa viver as bênçãos e o amor de Deus. Que Deus cuide da gente.